A manutenção preditiva é a manutenção que acompanha os indicadores de saúde dos ativos, com base na aplicação de técnicas de análise. O objetivo de se utilizar a manutenção preditiva é antecipar falhas e planejar reparos com maior assertividade. A manutenção preditiva nos equipamentos oferece vários benefícios, como o aumento da eficiência operacional, a redução de custos de manutenção, o aumento da segurança e o prolongamento da vida útil dos ativos. E a indústria 4.0, também conhecida como a quarta revolução industrial, incorpora tecnologias para a indústria, buscando um melhor gerenciamento da manutenção. E a digitalização das atividades industriais conta com inovações como inteligência artificial, IoT ou Internet das Coisas, dados em nuvem, Big Data, entre outras. A indústria 4.0 é responsável pelo desenvolvimento de soluções que tornam o monitoramento contínuo e seguro. Além disso, ela é responsável por aumentar índices de segurança dos profissionais e da indústria como um todo. Então, pessoal, nós já entendemos alguns conceitos básicos da indústria 4.0 e alguns benefícios da manutenção preditiva. Agora vamos entender como isso está sendo aplicado na vida real na indústria. A manutenção preditiva 4.0 já é uma realidade nas indústrias. Antes, as ações de manutenção dependiam da presença do profissional e da coleta de dados em campo. E o tempo de realização dessas tarefas podia se estender muito de acordo com o número de equipamentos dentro da fábrica. Com o advento da indústria 4.0 e tecnologias inovadoras da manutenção preditiva, hoje é possível monitorar equipamentos complexos de forma remota e constante. A possibilidade de implementar soluções como sensores sem fio de vibração e temperatura nos ativos industriais aumentou de forma significativa a economia de recursos, a segurança dos profissionais e a lucratividade das empresas de várias indústrias. Inovações como sensores sem fio oferecem agilidade na aplicação, na coleta e na leitura de dados dos equipamentos. Em resumo, a manutenção preditiva é uma estratégia imprescindível para quem busca um sistema de manutenção eficiente. Além disso, vem ganhando muito espaço nas empresas, principalmente na indústria. E através de novas tecnologias IoT, aliadas aos conceitos de indústria 4.0 que vimos anteriormente, essa tecnologia tornou-se viável e possível ao dia a dia das equipes de manutenção. E aí vocês me perguntam, 4.0, preditiva, mas onde está a preventiva nessa história? A manutenção preditiva e a manutenção preventiva, apesar de ter objetivos muito parecidos, que é prolongar a vida do ativo, elas dispõem de abordagens diferentes dentro da gestão da manutenção. A manutenção preditiva é a técnica de manutenção baseada nas condições dos ativos. Com ela, tem-se o supervisionamento dos principais indicadores de forma contínua. Já a manutenção preventiva é uma técnica que utiliza revisões regulares, de acordo com intervalos pré-determinados ou critérios pré-definidos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do equipamento. Entre as principais desvantagens da manutenção preventiva está a manutenção excessiva, pois nesse caso não se tem visibilidade da real condição do ativo e utiliza-se recursos e mão de obra para atuar no equipamento que muitas vezes pode ser prolongada a sua vida útil, enquanto que na manutenção preditiva é possível monitorar de forma contínua as condições dos ativos, analisar os dados para uma tomada de decisão mais assertiva, reduzir os custos de operação, aumentar a disponibilidade dos ativos e aumentar a segurança dos profissionais em campo. E como técnicas de manutenção preditiva aplicadas no contexto industrial, podemos destacar a análise de vibração para detectar padrões anormais de funcionamento do equipamento. Ela utiliza taxas de variação das forças dinâmicas aplicadas durante o funcionamento, e essas mesmas forças dinâmicas afetam os níveis vibracionais do equipamento. E através de um sensor, a gente consegue identificar o que está acontecendo, seja se é uma condição esperada ou inesperada para aquele ativo. Aqui, pessoal, vale ressaltar que para uma boa análise de vibração é necessário um bom sensor de vibração, como por exemplo um Dynalogger. Continuando com as técnicas de manutenção preditiva, vamos falar um pouco agora sobre a termografia. A termografia é uma técnica fundamental e utiliza a medição da temperatura dos equipamentos. Ela normalmente utiliza ou um pirômetro ou uma câmera térmica como dispositivo de medição e tem papel fundamental em detecções de falhas que são ainda no caráter potencial antes de virar uma falha funcional. Falando em temperatura, a utilização de sensores se destaca nesse tipo de monitoramento, principalmente quando se fala em temperatura de contato. Com ele, conseguimos identificar a evolução da temperatura e atuar antes que ela se eleve ainda mais. Existem casos de sucesso onde colhedoras e transportadores de correias
foram evitados incêndios devido ao monitoramento da temperatura com sensores na superfície de contato. O monitoramento de corrente elétrica utiliza a variação da corrente elétrica para detectar algum tipo de anomalia no ativo, como por exemplo, desgaste de rolamento, desequilíbrio de fase, problemas de partida ou excesso de carga. E o monitoramento da corrente em equipamentos favorece a redução do risco de falhas e os desperdícios de energia. E por fim, destaca-se a inspeção visual. Também conhecida como sensitiva, a inspeção visual monitora a condição do ativo. A diferença é que aqui o sensor é o ser humano, é através dos sentidos deles que ele vai identificar algum desvio ou alguma condição anômala. Para uma boa inspeção visual, é interessante aplicar rotas e checklists digitais. Entendendo os principais processos e técnicas da manutenção preditiva, vamos entender como pôr isso na prática. Como implantar isso na indústria. A primeira dica é a aplicação de sensores wireless de vibração e temperatura. Com a aplicação desses sensores, é possível coletar os dados dos equipamentos e aumentar os indicadores de confiabilidade da sua empresa. A Dynamox dispõe de sensores que coletam dados triaxialmente e estes são certificados para zona explosiva, IP66, IP68 e IP69. O segundo passo é a utilização da plataforma de análise de dados. Utilizando os dados que foram coletados pelos sensores que comentamos anteriormente, agora tem-se a possibilidade de analisar o que está acontecendo de fato nos equipamentos e tomar as tratativas necessárias. Tudo isso é feito através da plataforma e gerenciado pelos usuários que estão logados nela. Em terceiro lugar, a utilização de rotas digitalizadas e dashboards integrados para a gestão da manutenção. Esses painéis trazem a visibilidade do que está acontecendo no ambiente fabril, contribuindo com uma maior visibilidade do que deve ser feito, de acordo com a prioridade atribuída pela equipe e com o risco de negócio que aquela falha pode ter. E por fim, a capacitação dos profissionais da manutenção. Para que todas essas tecnologias possam surtir efeito e sejam utilizadas da melhor forma possível, é importante que a equipe seja compatibilizada com todas as inovações que estão ganhando o mercado. E, consequentemente, é muito importante direcionar recursos da manutenção para atualizar constantemente os profissionais da área. Com isso, mais insights podem ser gerados e as tecnologias podem ser aplicadas. Quer saber mais sobre manutenção preditiva e conhecer as soluções que a Dynamox oferece? Não perca tempo, visite o nosso blog.